Chegou a sexta-feira no Vasco da Gama e, junto com ela, a esperança de dias melhores. Ou pelo menos mais organizados. A expectativa gira em torno do nome de Fernando Diniz e a grande pergunta que fica é: será que ele ainda quer assumir esse time depois do que viu em campo contra o Operário? Porque olha, se depender do desempenho de ontem, o novo técnico vai ter que ser muito mais do que treinador, vai ter que ser milagreiro. O Vasco entrou em campo pela terceira fase da Copa do Brasil e, sinceramente, o que a torcida viu foi um time sem alma, sem padrão, sem qualquer tipo de organização. Diniz, se estiver nos ouvindo, se prepare. Porque o que você vai encontrar em São Januário é muito, mas muito trabalho pela frente. Hoje é um dia importante para o clube. As conversas com o treinador estão avançadas e a expectativa é de que ainda nesta sexta-feira tudo se resolva. Mas ao mesmo tempo que há essa possibilidade de um novo começo, o que fica do jogo de ontem é um retrato preocupante do atual momento. Do Vasco, jogar contra o Operário, uma equipe que está lá embaixo na tabela da Série B, e sair com um empate suado, é no mínimo vergonhoso para um clube do tamanho do Vasco. E olha que o torcedor vascaíno teve que encarar isso no feriado do Dia do Trabalho. Enquanto todo mundo descansava, o vascaíno sofreu porque o time entrou em campo sem qualquer espírito competitivo. O Operário, com todo o respeito, é uma equipe frágil, fraca, taticamente limitada tecnicamente e mesmo assim conseguiu ser melhor do que o Vasco em praticamente todos os aspectos do jogo. Teve mais posse, mais finalizações, mais escanteios, mais precisão nos passes, tudo. O que se viu foi um show de horrores protagonizado por um time que parece perdido dentro de campo. E esse é o grande problema. Com a saída do técnico Fábio, Carille esperava-se ao menos um respiro, uma mudança de atitude. Mas o que vimos foi exatamente o contrário. O Vasco não tem padrão, não tem jogadas ensaiadas, não tem um plano tático. A impressão é de que cada um em campo tenta resolver as coisas por conta própria e isso, claro, não funciona. Se você assistir ao jogo sem saber quem está no comando, não vai conseguir identificar qualquer sinal de trabalho técnico. E isso diz muito sobre os últimos meses. Diferente de outros clubes que, ao trocar de técnico, já mostram alguma evolução. Na rodada seguinte, o Vasco escancarou que estava apenas empurrando com a barriga. O Grêmio reagiu. O Fluminense deu resposta. O Santos voltou a vencer. Mas o Vasco estacionou. O que se viu foi um elenco apático que não consegue criar, que não consegue competir. E o pior, um coordenador técnico, Felipe Maestro, que, em vez de apagar o incêndio, parece jogar gasolina. Na entrevista coletiva após o jogo, Felipe tentou justificar o injustificável. Falou do gramado, da verticalidade do adversário, da intensidade do calendário. Tudo menos reconhecer a verdadeira catástrofe que foi a atuação do time. E ainda teve a infeliz declaração sobre o zagueiro Manuel Capasso, dizendo que simplesmente não gosta do jogador e por isso ele não vinha sendo utilizado. Isso, vindo de um coordenador técnico, é gravíssimo, porque um profissional nessa função não pode agir com base em gosto pessoal. Ele precisa pensar no grupo, no elenco, como um todo. E jogar um atleta aos leões desse jeito só mostra o despreparo de quem deveria dar exemplo. Pior ainda, Capasso é querido no elenco. Tem boas relações com jogadores como Puma e Maurício Lemos. Como fica o clima no vestiário depois de uma declaração dessas? Como o grupo reage ao saber que decisões são tomadas com base em afinidade e não em mérito? É esse o Vasco de hoje. Um clube onde até mesmo a hierarquia técnica parece confusa, onde as funções se misturam e onde a imagem de profissionalismo que se busca passar para fora não condiz com o que acontece nos bastidores. E é nesse cenário que Fernando Diniz pensa em assumir. Se vier, vai encontrar um clube desorganizado, um elenco psicologicamente abalado e uma torcida extremamente impaciente. A pressão será imensa desde o primeiro treino. Mas se tem uma coisa que pode pesar a favor do Vasco nesse momento, é a relação pessoal entre Diniz e o presidente Pedrinho. Os dois têm boa sintonia e isso pode facilitar o entendimento para a assinatura do contrato. O que está em jogo? Agora são dois pontos principais: planejamento esportivo e os detalhes financeiros. O Diniz precisa entender até onde o Vasco quer chegar em 2025 e principalmente o que o clube projeta para 2026. Vai brigar por título,
Vai tentar vaga na Libertadores? Vai buscar reforços no meio do ano? Tudo isso precisa estar muito claro. Porque não adianta contratar um técnico com mentalidade vencedora se o clube não pretende dar as ferramentas necessárias. É como contratar um técnico campeão da Libertadores e pedir para ele fazer milagre em um time que nem disputa competições internacionais. Precisa haver alinhamento de expectativas. E claro, além disso, há a parte financeira. Quanto o Vasco pode pagar, quanto o Diniz aceita receber são pontos cruciais para que esse casamento se concretize. Mas pelo que se sabe até agora, a vontade dos dois lados, o Vasco quer o Diniz está disposto a aceitar o desafio. A conversa de quarta-feira foi boa, e hoje, sexta-feira, tudo pode se resolver. E se resolver, Diniz precisa chegar sabendo que o buraco é fundo. Porque o time que ele vai encontrar não tem estrutura tática, não tem confiança e vem de um dos piores jogos do ano. Tirando atuações isoladas de jogadores como Nuno Moreira e Léo, o resto do elenco parece anestesiado. É preciso reconstruir tudo e rápido. Porque a temporada continua e o torcedor vascaíno não aguenta mais ser humilhado, a Copa do Brasil ainda está em aberto, o Campeonato Brasileiro está só começando, mas se algo não mudar urgente, o cenário aponta para mais um ano de sofrimento. E a pergunta que não quer calar, será que Fernando Diniz vai dar conta? Será que ele consegue transformar esse grupo desacreditado em um time competitivo? Será que ele terá respaldo para trabalhar? Porque com esse ambiente nos bastidores, com entrevistas desastrosas e clima interno balançado à missão, é mais do que difícil. Então vamos nessa, meu amigo vascaíno, porque ainda tem muito pano para manga. Se a chegada de Fernando Diniz for confirmada hoje, como tudo indica o desafio, que ele vai encarar é daqueles que colocam à prova qualquer filosofia de jogo? E com um elenco desse sem confiança, sem padrão e sem respostas dentro de campo, ele vai ter que ser mais psicólogo do que treinador nos primeiros dias? O elenco precisa, acima de tudo, reencontrar autoestima. Porque hoje o que se vê é um grupo cabisbaixo, perdido e sem qualquer liderança clara. Aliás, falando em liderança, o que mais assusta é que o Vasco parece não ter ninguém capaz de puxar a responsabilidade de cobrar dentro de campo, de levantar os companheiros quando as coisas desandam. Ontem, contra o Operário, bastou tomar o empate para o time desmoronar. Ninguém teve coragem de chamar o jogo, ninguém gritou, ninguém tentou algo diferente. E isso mostra que, além de uma questão técnica ou tática, existe um problema grave de postura. E aí a gente volta à figura de Felipe Maestro, que deveria ser um dos responsáveis por organizar isso tudo. Ao invés disso, o que ele fez jogou gasolina na fogueira. As declarações dele, além de desnecessárias, colocam em xeque a sua permanência na função. Porque ele não só expôs um jogador do próprio elenco, como criou um clima insustentável nos bastidores. A sensação que passa é que falta comando, falta pulso, falta alguém que pense no Vasco antes de pensar no próprio ego. Não adianta o coordenador técnico agir como se estivesse acima do bem e do mal, quando a casa tá pegando fogo e a torcida tá perdendo a paciência. O torcedor vascaíno já entendeu que o Felipe tem relação próxima com o presidente Pedrinho, mas isso não pode servir de escudo para atitudes que claramente prejudicam o ambiente do clube, porque no fim das contas quem paga o preço é o time dentro de campo. E o que a gente viu contra o Operário foi exatamente o reflexo desse ambiente turbulento, um time sem rumo, sem comando e sem identidade. Agora resta saber se o Vasco vai ter coragem de mudar de verdade. Não adianta só trocar o técnico e esperar que tudo melhore. O clube precisa rever processos, precisa se profissionalizar em todas as áreas, precisa parar de tratar os problemas como normais. Um time que tem a grandeza do Vasco não pode aceitar o que aconteceu ontem como se fosse só mais um jogo ruim. Foi muito além disso. Foi um sinal de alerta, um grito do campo para a diretoria, ou muda ou afunda. E no meio de tudo isso, ainda tem o próximo compromisso contra o Palmeiras, um dos times mais fortes do Brasil. Diniz pode inclusive já estrear nesse jogo, o que sinceramente seria um teste de fogo. Sem tempo para treinar, sem conhecer o elenco, sem entender as dinâmicas internas, seria jogar ele direto no olho do furacão. Mas também pode ser a chance de um recomeço, porque às vezes um novo comando é tudo que o grupo precisa para reagir.
A dúvida é, será que esse elenco quer reagir? Será que os jogadores estão dispostos a comprar a ideia de um treinador como o Diniz, que exige intensidade, posse de bola, movimentação constante e, acima de tudo, obediência tática? Porque não adianta o clube querer o treinador, querer se o elenco não embarcar no projeto. Vai ser preciso muita conversa, muita cobrança e, claro, muita bola no chão. O Vasco precisa parar de viver de promessas e começar a entregar resultado. A paciência da torcida já se esgotou? E você, torcedor, o que espera desse novo capítulo? Acredita que Diniz pode mudar o cenário? Confia que ele vai ter respaldo para trabalhar? Ou acha que, mais uma vez, o problema não é o técnico, mas sim a estrutura que o cerca? Comenta aí, porque a sua voz é fundamental nesse momento. Enquanto isso, seguimos acompanhando cada passo dessa negociação e torcendo para que o desfecho seja positivo, porque o Vasco precisa mais do que nunca de um norte, de um caminho, de uma luz no fim do túnel. Vamos ver se Diniz será esse caminho. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O clima nos bastidores do Vasco da Gama voltou a esquentar após declarações contundentes do ex-jogador e ídolo do clube, Felipe Maestro. Conhecido por não fugir de polêmicas e por sempre falar o que pensa, Felipe trouxe à tona uma preocupação que parece refletir o sentimento de parte da torcida: a presença de laranjas podres dentro do elenco atual Cruz Maltino. Durante uma participação em um programa esportivo, Felipe não poupou palavras ao avaliar o momento da equipe. Para ele, o Vasco possui jogadores que não estão comprometidos com o projeto, com a camisa e muito menos com a história do clube. Temos laranjas podres nesse elenco. Jogador que não quer nada, que está ali só cumprindo tabela sem vontade de vencer ou evoluir. Isso contamina o grupo e impede qualquer reconstrução de verdade, afirmou o maestro. Visivelmente incomodado com o que tem visto, as críticas ganham ainda mais peso pelo fato de virem de um nome com história e credibilidade dentro do clube. Felipe vestiu a camisa do Vasco por longos anos, sendo campeão e referência técnica em diferentes gerações. Suas palavras, portanto, não soam apenas como uma opinião isolada, mas como um alerta de alguém que conhece os bastidores de São Januário e sabe o peso de vestir aquela camisa. O momento do time também não ajuda a amenizar as críticas. A equipe tem oscilado dentro de campo e, apesar de contratações e mudanças na comissão técnica, ainda não apresenta regularidade ou identidade de jogo. Para Felipe, enquanto houver atletas que priorizam interesses pessoais e não o coletivo, o Vasco continuará sofrendo para reencontrar seu caminho entre os grandes do futebol brasileiro. O discurso do ex-meia repercutiu entre torcedores nas redes sociais, que em sua maioria concordaram com a análise. Muitos exigem uma limpeza no elenco e cobram da diretoria atitudes mais firmes. Resta saber se a cúpula vascaína ouvirá o clamor vindo de um dos maiores ídolos recentes do clube. Uma coisa é certa: quando Felipe fala, o Vasco precisa escutar. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.